E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de aqui em 4 partes e sem querer ser chato nem repetitivo, a crise do governo Lula não para de crescer. Gente, você já deve estar se perguntando, qual foi a última? O que foi que ele fez? Pois, ontem ele resolveu conceder uma entrevista para a Rádio CBN, era melhor não ter falado nada, foi só absurdo atrás de absurdo. No primeiro tema, quero mostrar para vocês algumas falas que giram em torno da questão da agenda de costumes, que eu acho que vocês já viram alguma coisa. E nessa mesma entrevista, ele resolveu falar de economia, fala do Roberto Campos Neto, né, Banco Central. Obviamente, o Lula recebeu críticas, só que tivemos algumas críticas muito interessantes. Para além do editorial do Estadão, que já virou agora norma, sempre criticar o Lula, ontem tivemos a Globo escrevendo um editorial descendo a bolacha no painho. A Globo, não é um jornalista, não foi Vera Magalhães, Mira Leitão, Merval Pereira, não, a Globo. Enquanto CNPJ, a opinião dos donos da empresa, né? A situação pro Lula aí tá bem complicada e o Ricardo Capelli até fez uma thread falando que os ventos que estão vindo aí no ar de 2026 são muito preocupantes. A gente vai falar sobre isso e aí a gente vai entrar sobre 2026, direita, Jair Messias Bolsonaro, Valdemar, tretas que rolaram ontem, então as coisas bem interessantes mesmo que eu queria mostrar pra vocês. E esse tema espero que dê para conectar no próximo, né? Mostrar porque o Brasil segue dando errado. Mas vamos começar. Lula, essa aqui foi uma das principais falas dele no dia de ontem, né? Entrevista para a CBN, em relação à questão do meu corpo, minhas regras, falando, né, que monstro vai sair do ventre dessa menina. Bom, até então, pelo que eu sei, quando junta dois seres humanos, sempre nasce um ser humano. Eu acho que não sai monstros. Só saem seres humanos. Mas esse é o Lula, né? Resolveu lacrar para agradar a esquerda. Ontem eu vi até um vídeo bem interessante da Cris Tonieto, deputada, né, pelo PL. Ela comentando aí sobre essa situação e ela levantou um ponto que eu falei, poxa, não tinha pensado sobre isso. É tão óbvio que passou desapercebido. Ela fala, cara, vocês estão aí discutindo isso, aquilo, outro, etc, tudo mais, pipipi, ppp. Você já parou pra pensar que de qualquer jeito você vai ter que tirar o bebê de dentro da barriga? Você vai ter que tirar de alguma forma. Não é melhor tirar com vida, pelo menos? E aí o cara lá que tava no debate não tinha nem o que falar, né? Mas, cara, vai tirar de qualquer forma, né? Beleza, você não quer, mas então vamos tirar com vida. Quem está falando de algo, né? De uma criança de 22 semanas. Pelo amor de Deus. Eu não vou dar play na fala do Lula, que é um absurdo, né? Vocês já devem até ter visto. Não queria passar sem comentar. Mandar no Telegram o vídeo, vai que você não viu, ou você às vezes quer o vídeo para mostrar para alguém que tá duvidando. Vou mandar lá no Telegram, o Lula falando, em alto e bom som, exatamente essa frase aí que a CNN repercutiu. Aí você vê, Lula ataca o PL. Que monstro vai sair dessa menina? Aí o Renato fala, rapaz, é engraçado, né? Que no Brasil, o que violenta é vítima da sociedade. A assaltante só quer tomar uma cervejinha, mas o bebê inocente, aí é um monstro. Enfim, aí o Carlos Bolsonaro diz, né? Não é difícil entender de que lado esse sujeito está. Os tais liberais da direita permitida então fingem surpresa diante do cristalino para se colocarem no jogo do sistema e então novamente fazer tudo para levantar novamente seus adversários democráticos. A história só se repete. Sem querer ser chato, já sendo, eu acho que essa fala aqui do Lula, sério, devia ter assim, uma moção nacional, né? Uma comoção nacional. Prefeitos, governadores, deputados. Eu achei muito absurda, sabe? Você usar esse termo monstro para se referir a um ser humano é bem pesado, bem pesado. Era a hora de uma oposição nacional contra uma fala dessa do Lula. Aí, só para atualizar vocês uma coisa que eu achei muito curioso. Parte da imprensa aí ficou falando de uma atriz que encenou uma situação aí, né? O meu corpo, minhas regras. E aí todo mundo criticando, não, absurdo, olha o que tá acontecendo, isso, papapá, isso não é coisa para se fazer no Senado, né? Tem que ter um mínimo de respeito, beleza. O que me incomoda é a hipocrisia. Porque você vê, ó, a notícia de cima, da Veja, debaixo do Metrópolis,
Ambas de anteontem, do dia 17, só que uma notícia fala de agora e a outra notícia fala do ano passado. Pacheco se irrita com performance em debate sobre o Meu Corpo, Minhas Regras. Deu o showzinho dele para agradar o Lula, agradar a Rede Globo. Aí o Gustavo Zucchi, que escreve na coluna do Igor Gadelha do Metrópolis, nos conta que encenação que irritou o Pacheco também ocorreu em 2023. Em 2023 o Pacheco não falou nada. Por quê? Porque o assunto não ganhou a mesma repercussão que ganhou agora. Como tem gente na rua, como a Globo, que tem os seus interesses, tá trabalhando pro PL não avançar, aí o Pacheco se mostra indignado. Ano passado, quando foi a mesma coisa, tem lá a fotinha, o girão lá na frente, né? Meio que presidindo a sessão, exatamente como ocorreu agora. Só que agora, pra ficar bem na fita com a Globo, com o Lula, aí o Pachecão se finge de irritado. Irritado, é um cara que não tá nem pra nada. Sério, maldita hora que o mineiro precisou escolher entre a Dilma e o Pacheco. Quem fez isso com o povo mineiro? Rapaz, como é que faz isso com o povo mineiro? Obrigar a escolher entre o Pacheco e a Dilma. PL, né? O projeto de lei. Conselho Federal da OAB aprova parecer que avalia texto como inconstitucional. A OAB é contra. A OAB é contra. Aí, o antagonista noticia isso daqui, mas eu não acho que é uma resposta ao OAB por causa dessa situação, porque essa pauta, inclusive o Lincoln Portela, não, foi o Lincoln Portela não, foi o Alfredo, esqueci o nome do cara, né? Como é o cara lá que estava também por trás da proposta? Não, desculpa, o cara acho que era candidato à OAB em São Paulo. Enfim, ele teve com o Bolsonaro agora recentemente, né, reforçando, deve ter 2 semanas, postou na internet, para defender esse projeto aí, que visa mudanças nas eleições da OAB. E o antagonista diz que após a OAB rejeitar o PL, CCJ mira rito eleitoral da ordem. A proposta foi apresentada em 2007 pelo deputado federal Lincoln Portela e tem Bia Kicis como relatora. Tomara que avance, que a OAB tá muito esquerdista pro meu gosto. Mas vamos lá. Em outro momento, mas não, esse aqui primeiro. Ontem Bolsonaro postou isso daqui. Zelensky disse que ouvirá Brasil quando o país adotar princípios de nações civilizadas. Aí o Jair fala, né? Lula disse que poria um ponto final no conflito tomando a cervejinha com Putin e Zelensky. Parece que faltou cerveja no botequim do PT. Né? Independente do que você acha, quem tá certo, quem tá errado, etc, tudo mais, como é que tem que solucionar, o ponto é que Lula falou que ele ia solucionar. Ia chamar pra tomar uma cervejinha a resolver. Não resolveu nada. Virou pária. Mas vamos lá. Na entrevista, Lulinha falou que ele pode tentar a reeleição em 2026. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista, né? Livrar o Brasil dos trogloditas, ele tava falando. Aí Bolsonaro perguntou, né? Imagina esse país governado por um bandido. Aí o Carlos fala, rapaz, a tal direita sensata é tão prudente que jamais se posiciona mediante ataques que poderiam ser feitos a eles, mas sabem que não é para eles, por isso o silêncio e o oportunismo, muita prudência, sofisticação e vassalagem ao sistema. Pois é. Quando o Lula se fala troglodita, você vê que a direita permitida não se dói, porque sabe que não é pra eles. Ah, não é pra mim, então tô de boa, tá falando de Bolsonaro? Eu até concordo, realmente. Bolsonaro e seus aliados aí não merecem. Ninguém comenta, ninguém reclama, ninguém desmente o Lula. Vida que segue, né? Ninguém intercede. Ninguém tem a mínima vontade de falar nada. Mas tudo bem. Aí a imprensa começou a soltar uma série de notas. E eu quero mostrar aqui para vocês verem mais ou menos como é que tá o tom do que é que foi dito. Principalmente questões, né, que está sendo discutida de economia, corte de gastos, a própria questão do Banco Central, Roberto Campos Neto. Francisco Leal aqui escreveu no Estadão, ó, as razões de Lula para querer um troglodita que se opõe a ele em 2026. Foi tentando se desvencilhar da pergunta durante a entrevista à Rádio CBN que Lula declarou haver muita gente boa com condições de ser candidato na próxima disputa eleitoral.
O gesto deve ter ouriçado uns e outros. Está cheio de político naquele dilema de admitir que Lula ainda é o nome mais forte da esquerda, mas torce para a fila andar. A mesma coisa na direita. Então a galera que quer que a fila ande, cara. Bolsonaro, não, já passou. Bolsonaro se aposenta aí, a fila passou. Ao mesmo tempo em que tenta jogar para bem longe a discussão sobre sua eventual candidatura, o presidente da República deixa claro que seu nome pode ser lembrado, para garantir que o passado bolsonarista não retorne ao comando do país, né? Tá vendo? Não é a direita sensata, é o bolsonarismo. A direita sensata pode. Assim, Lula se apresenta de novo como a melhor opção eleitor que não embarca nos desvarios do mito. Sem minhas palavras, Lula faz aquele papel de que pode ser obrigado a disputar de novo a eleição presidencial para impedir, né, os fascistas trogloditas de assumirem um poder. Jair Bolsonaro segue inelegível, mas sabe-se lá se o judiciário ainda vai mudar de ideia. E como ex-presidente, anda percorrendo o país, abraçando gente e também fazendo pose de quem não está fora do páreo, a cena vira um convite para Lula se oferecer como remédio, ainda que amargo para muita gente. Há, no entanto, uma outra questão para o petista resolver. O resultado que sua administração pode obter. E aqui é bem interessante. Bem interessante. Ter apenas o tal troglodita para enfrentar não dá conta do dever de casa feito que precisará ser apresentado por Lula em 2026. O passado não servirá mais como dividendo e as cobranças de quem depositou nele suas esperanças em 2022 serão muitas. É a primeira vez que eu vejo uma matéria na imprensa falando, se for Bolsonaro em 2026, não vem com esse papinho de defender a democracia que não vai colar. Não vai colar. Foi depositado em você esperança e você jogou no ralo. Você quebrou o país. Isso daqui para mim mostra que ninguém mais tem paciência com Lula. Acabou. O governo acabou. A cartada Bolsonaro não serve mais. 2026, Lula. Não vai colar, viu, irmão? Não é o suficiente, não. Não é o suficiente. Primeira nota que eu vejo nesse tom. Aí, Fabiano Lana já vai pela questão da economia. Ao atacar Campos Neto, Lula volta ao seu estado natural, governar indicando os inimigos do povo. Os ataques pessoais do Lula ao Roberto Campos Neto, em pleno dia de reunião do Copom, são evidência de que, frente ao ceticismo dos mercados quanto à política econômica do governo, o petista, junto com seu partido, volta ao curso natural de fazer política, nomeando os inimigos e colocando como nefastos ao país. Funcionou contra os tucanos por mais de uma década. FHC hoje com 93 era o responsável pela herança maldita. Hoje, o PSDB, partido do ex-presidente, está sem relevância política e nem é massa eleitoral. Não faz sentido como colocá-lo inimigo do povo. E é sempre preciso achar um culpado externo, nem que seja para próprios erros. Jair Bolsonaro, outro que governa indicando desafetos, está inelegível. Eu discordo, não acho que ele indica... Tem tudo bem. A imprensa tem... É ainda o nome mais forte do país no campo reacionário. É um reacionário esse Jair. Capaz de comandar derrotas do governo no Congresso. Mas não tem mais ferramentas de poder concretas na mão. É inimigo, mas não serve mais para colocar a culpa de certos problemas que vivemos, como a falta iminente de dinheiro. Mais uma matéria que vem nessa sequência, não adianta mais culpar Bolsonaro, viu? Acho que quem começou com isso deve ter uns... Acho que foi em março. Acho que a primeira nota nesse tom, acho que foi em março, só na Veja, falando da questão da cortina de fumaça. Falei assim, cara, não cola mais, velho. O povo tá cansado. Foi este março. Você lembra quando começou a sair aquelas pesquisas mostrando que o governo estava derretendo, ali no meio por fim de março? Foi naquele período. Foi onde saiu a primeira nota falando que a cortina de fumaça Bolsonaro não cola mais. Não cola mais. Roberto Campos Neto, sim, seria um homem do bolsonarismo a boicotar o país, a nos impedir que consigamos a tal almejada prosperidade. Tudo invenção. Nessa fábula de que o PT e Lula querem nos contar, nem mesmo crise fiscal o país vive. Invenção da mídia, pelo jeito, a depender de figuras como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a trégua com os meios de comunicação precisa acabar. Voltaram a ser os suspeitos de sempre. Até mesmo o pessoal liberal do centro, que votou em Lula para afastar Bolsonaro, já voltou a apanhar.
né? Tá bacana o Brasil do Lula. Independentemente das qualificações técnicas do presidente do Banco Central, o Campos Neto, né, ele veste bem um figurino de algoz do Brasil. Banqueiro rico, nomeado por Bolsonaro, está à frente de um órgão autônomo ao governo, né, algo que o PT honrou, cometeu sérios erros políticos, como votar em 22 com a camisa amarela, além de ter participado de encontros públicos questionáveis com políticos do campo oposicionista, como com o governador de São Paulo, Tarcísio, ou seja, ele também tem sua responsabilidade ao se colocar como alvo preferencial do petismo. Só que, mesmo apontando, ele errou nisso, ele deu pano pra manga pra ser criticado, não devia ter ido lá jantar, etc. Mesmo assim, frente às declarações de Lula hoje, de ataque ao Banco Central, quem terá confiança de que o novo presidente da instituição, assim indicado por Lula em alguns meses, terá de fato independência? Até porque já vivemos essa história com o ex-presidente Dilma. Houve a suspeita de que a forçada dos juros em sua gestão e as consequências sabemos. Inflação, desemprego, elevação da dívida PIB, recessão, crise política, impeachment e uma crise que até hoje não superamos. Lula e o PT, na verdade, querem dos brasileiros o direito de errar novamente. Aí vem o Globo. Nem vou entrar no corpo do texto da matéria porque segue no mesmo tom e as manchetes são bem suficientes para entender. Val Pereira, também da Globo News. Lula já arranjou um bode expiatório, Roberto Campos Neto. O governo quer jogar a culpa para outros, que não da sua base, e Roberto Campos tenta segurar a inflação, vendo que a coisa está ficando meio destrambelhada. Gente, pra Globo tomar o lado do Campos Neto contra Lula, imagina quão ruim as coisas não estão. Vera Magalhães, o timing triplamente infeliz da fala de Lula. Além de ser contraproducente para forçar a queda de juros, a entrevista do presidente antecipa a sucessão presidencial. Tá ruim, né? Aí vem nossa petistona, Mônica Bergamo, avisando que ninguém percebeu. Lula orienta aliados a aumentarem tiroteio, né, contra Campos Neto no Banco Central. O presidente ataca economista e discute questionamentos políticos e até ações na justiça por juros altos e ligação do comandante do banco com o bolsonarismo. Ninguém percebeu, Mônica Bergamo. Ela falou isso 9h30 da manhã. 4 da tarde já estava aqui, ó. Pô, aqui é um trabalho feito, né? Aqui não é imagem pronta. Pegou ali a cara do Campos Neto, aquela luz assim, né? Meio de vilão, um preto. Para dar aquele contraste, 800 bilhões em impostos vão para pagar juros, sai do seu bolso. Zeca Disseu, na filha do Disseu. Começou a campanha. Não que o Roberto Campos Neto seja um santo, mas vale lembrar, o Lulinha, se ele realmente tivesse incomodado com essa situação, se fosse o brabo, se o Lula fosse o brabo que ele diz que é, ele poderia pedir a demissão do Campos Neto. Existe margem para isso. Várias pessoas da própria esquerda já explicaram os caminhos. Até o próprio Ciro Gomes já falou sobre isso. Se não quisesse partir para algo assim, né, tão intenso, tão combativo, quisesse ir para um caminho mais diplomático, Lula poderia, através do Conselho Monetário Nacional, modificar a meta de inflação. Com a meta um pouco mais flexível, você pode trabalhar com juros um pouco menor. E o Conselho Monetário Nacional, CMN, tem 3 assentos, 3 votos. Roberto Campos Neto, o Haddad e a Simone Tebet. Se o Haddad e a Simone Tebet falarem uma coisa, eles vencem. Mas não. Então assim, é tudo balela. No final do dia, só que é um bode expiatório. Aí eu quero mostrar para vocês o efeito Cazuza. Porque tem gente que tem memória curta. Graças a Deus eu não tenho. E eu sou aquele que, uma vez que eu faço, a coisa fica gravada na minha mente de forma, né, mais firme. Fevereiro de 2023, se vocês forem no Atlas, o capítulo de economia, tem um tema inteiro para falar de Banco Central. Vamos ver o efeito Cazuza já na segunda nota ali. A primeira é boa, mas a segunda é melhor ainda. Olha a primeira ali, né? O tweet do Amoedo.
Considero que poderíamos estar com a taxa de juros mais baixa, mas cada vez que Lula faz uma declaração como esta, ele aumenta a instabilidade, o risco institucional e o resultado é o aumento de juros. Aí tá ali, ó, Lula critica a taxa de juros e diz que pode rediscutir a autonomia do BC. Aí olha a notícia de baixo, eu quase coloquei essa notícia no início do tema e apaguei a data. Porque eu acho que ia encaixar muito bem. Lula ataca a autonomia do BC, diz que Bolsonaro trama golpe e não descarta 2026. Lula atacou o Banco Central, atacou o Bolsonaro, não chamou de golpista, né? Por isso podia ficar meio estranho, mas chamou de troglodita e não descartou 2026. Gente, foi igualzinho. Efeito Cazuza. Há 1 ano e 4 meses atrás. Dia 2 de fevereiro de 2023. Relembrar e viver. Só quem se surpreende com o que o Lula está fazendo agora é quem tem memória curta. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Aí tá Colandinho. Lula chama Campos Neto de esse cidadão e fala rever a autonomia do Banco Central. Aí fala que o dólar sobe, até tudo mais. Lula vê traição de presidente do BC e tentativa de levar o Brasil à recessão. Lula não mede palavras, mas deveria. Na época o Estadão fez um editorial. É uma vergonha esse aumento de juro, diz Lula em novas críticas ao Banco Central. O ataque coordenado, olha ali, de aliados de Lula ao presidente do BC. O que a Mônica Bergamo nos disse? Agora vai ficar engraçado, ó. Mônica Bergamo disse que ele orienta os ataques, né? Fevereiro, né? Os ataques. Já falando da Mônica Bergamo, olha ali embaixo. Mônica Bergamo gritando caixa alta. Ela é aliada do Lula. Está na lei. Presidente do Banco Central pode ser exonerado. Exatamente, e realmente está na lei. Realmente está na lei. E se essa insatisfação de fevereiro do ano passado fosse real, se o Lula realmente discordasse do Campos Neto, ele teria ido em busca da exoneração ou mudar a meta de inflação. O Lula não fez nenhuma das duas coisas, porque ele só quer um bode expiatório. Só trouxa que acredita no Lula. Lula é uma figura esotérica, né? É uma questão de fé. Você tem que ter fé no cara. Você tem que ser um desvairado. Mas voltando, né? Crítica de Lula, o Banco Central tem feito o reverso. Exatamente como agora. Sob Lula, rentista não perde por esperar, ganha. Banco Central não é problema, é solução. E Lula precisa fazer o dever de casa, diz Felipe Salto. A ala centrista do governo não respalda a mudança no BC. A irritação de Haddad da equipe econômica com as falas de Lula sobre os juros do Banco Central. A italiana deveria ser normal, o presidente da República foi discutindo verbalmente com o presidente do Banco Central, diz Lula. Isso tudo aconteceu, gente. Fevereiro do ano passado. Efeito, sabe? E o brasileiro que é trouxa, o petista que é trouxa, acredita. Aí acho que a gente está diante de um problema real, não? Porque agora o problema é o Roberto Campos Neto. Está sabotando o Brasil. Não, quem sabota o Brasil é o Lula, com apoio da Globo e do establishment, de alguns setores aí que melhor nem falar o nome. Aí vem, como de costume, o Estadão com seus editoriais cada vez mais críticos ao Lula. O Valdeville de Lula. Eu sou um cara inculto, não sei o que é Valdeville, mas deve ser alguma coisa que aconteceu no passado aí, falando que Lula é um proselitista qualquer, barato. Lula participou anteontem da reunião da Junta de Execução Orçamentária numa encenação, realmente é um teatro, destinado a sinalizar que Lula, enfim, se dispôs a rever os gastos do governo. O resultado, claro, é puro Valdeville lulopetista. Deve ser teatro, né? Valdeville deve ser teatro. Lula, que passou a vida inteira defendendo a irresponsabilidade fiscal, fica cômico no papel de presidente subitamente preocupado com o equilíbrio das contas públicas. Seus ministros, claro, por dever de lealdade, trataram de espalhar que Lula não gostou do que viu. Segundo a Simone Tebet, o presidente ficou extremamente mal impressionado com o tamanho dos subsídios, que consomem quase 6% do PIB. Oh, meu Deus. Coitado, né? Lula ficou triste. Já o Haddad disse que a participação de Lula na reunião teria aberto um espaço importante de discussões. Eu senti um presidente bastante mais senhor dos números. Eu não vou nem falar o que tu sentiu, Haddad. É preciso muito esforço da plateia para acreditar na ficção de que só agora Lula tomou ciência do peso dos subsídios na economia, malgrado ter tomado posse há 18 meses e está em seu terceiro mandato, né? Fora a Dilma. 20 anos de Brasil e só agora o Lula percebeu. Também tem que ter muita fé para achar que o Estadão é honesto, porque o Estadão apoiou o Lula.
Mesmo todo mundo falando isso. Mas a empolhação não terminou aí. Consta que Lula teria sido cobrado da equipe econômica um plano de ação para reavaliar esses gastos e reduzir aqueles que não fossem mais necessários. Lula vestiu o figurino da austeridade, depois de uma semana muito dura para o governo no Congresso, em que ficou claro o esgotamento da política de aumentar a arrecadação sem tocar nos gastos. Mas não demorou nem 24 horas para que Lula tirasse a maquiagem e voltasse a ser Lula. Na entrevista à Rádio CBN na manhã de hoje, ficou claro que o presidente não tem a menor intenção de colocar qualquer plano de corte de despesas em prática. E aí tem um ponto que nenhuma análise da imprensa consegue entender. E não é de agora, é algo cíclico. Por quê? Porque essa gente, eles vivem encastelados. A imprensa sequer lê o que seus próprios colegas escrevem. Às vezes o jornalista do Estadão não lê o cara do Estadão falou. O jornal da Globo que não lê o cara da Globo falou. Quantas vezes já não mostrou essas inconsistências? Quando o Lula, assim que começou aquele conflito no Oriente, lá em outubro, vocês devem lembrar, passou um tempo aí, Lula falou umas coisas absurdas. Depois passou um tempo, ele voltou, dobrou a meta. E todo mundo ficou assim, cara, o que é que tá passando na cabeça do Lula? E eu batendo na tecla, desde o início, gente, o Lula tá falando isso sabendo que vai dar ruim. Mas ele precisa acalmar a militância dele. O problema é que a imprensa olha e pensa, nossa, o Lula... Nossa, por que o Lula fez isso? Eu não consigo entender. Aí se você assistiu o vídeo de ontem e você viu o que aconteceu ao vivo no Brasil 247, se você viu o tweet do Requião, o tweet de pessoas diversas na esquerda, o perfil do assessor econômico do PSOL, David Decache, e você acompanha o debate interno na esquerda, tá uma crise gigantesca, sem precedentes, um monte de gente falando, cara, eu não saio de casa pra votar. Eu não voto no Lula nunca mais. Ontem eu tava assistindo a live no PCO, análise do Rui Costa. O cara ele recebeu um superchat do cara perguntando o seguinte, Rui, Lula traiu a esquerda? Aqui a gente tá diante daquele discursos versus realidade. Na hora do vamos ver, o Lula vai fazer tudo que a Globo quer. Tudo que esse povo tá querendo fazer. Só que a base do Lula, ela já tá tão fragmentada que ele já não sabe mais o que fazer. Fora as críticas na rede social, é a Haddad brigando com o Rui Costa. É briga dentro do PT que o pessoal não tá acompanhando, mas vai ter essa briga porque vai ter mudança na cúpula do partido. Gleisi Hoffmann não vai ficar para sempre como presidente. Vai ter eleição agora. Vai ser o Edil Silva. Tem gente que defende, tem gente que não defende. Tem gente que já tá falando de renovação, busca de quadros mais jovens. Isso é uma pesquisa, nem coloco aqui no vídeo. O Eduardo Paes, a gente já comentou ontem, falando, cara, não vale a pena colar no Lula. Aí agora essa é uma pesquisa que o Eduardo Paes tem 51% dos votos. Só que, 51%. Se você fala que ele é o candidato do Lula, ele cai para 47%. O Lula se tornou uma pessoa tóxica. Então, o que sobra do Lula, e o PT é um grupo, e o PT tem essa consciência de grupo, não é por mais maluco o Lula seja que não escute, ele discuta algumas coisas, ele sabe, ele precisa minimamente manter a base de esquerda dele relativamente unida, porque vai ter eleição municipal. Ele tem que trazer esse voto ideológico, o petistão, o cara que gosta do Lula, para votar nos caras do PT. Porque a esquerda tem uma opção, tem um PSOL, tem um PDT, tem um PSB... Tem toda a turminha woke que tá aí rodando. Se você não leva em consideração o que tá acontecendo na esquerda, você olha e fala, o Lula virou 100% o Biden das ideias. Não é só Biden. Óbvio que ele tá bem Biden. Tá bem Bidenzinho das ideias. Mas ele também não é bobo, não. O único veículo que eu vi levar em consideração que esses arroubos do Lula não são aleatórios foi a The Economist, que fez uma análise e relatou. O Lula vem sofrendo um grande desgaste com sua base e algumas pessoas vêm falando que ele vem, aloprando, arrepiando exatamente por causa disso. E aí fica sempre as análises capenga da imprensa. Ficam encastelados, não acompanham o que acontece no debate público, não tem humildade, e aí fica aí, nessa ladainha, só pra inglês ver, falando aí pra si mesmo. Mas é bom pra gente ver como é que tá o clima na imprensa no Brasil. Eu sei que o Estadão segue. Logo de saída, Lula repetiu a ladainha, segundo a qual é importante diferenciar gasto de investimento.
diz que se recusa a fazer ajuste fiscal em cima das pessoas mais humildes e não manifestou a intenção de cortar os gastos tributários, mas de cobrar contrapartidas dos empresários e setor beneficiados com desonerações como a manutenção de empregos. Isso é o que o Lula fala. E o que é que está sendo discutido na prática? Corte no piso da educação, corte no piso da saúde, corte na previdência. A ponto do PT publicar uma nota oficial para falar que é contra o Haddad. A ponto do Marcinho Pokémon fazer 2 tweets críticos, que viraram também até matéria no Poder 360. Se você não acompanha o que acontece, você fica fechado, olha, aí você vira o Estadão. Não vire o Estadão. Tente entender as coisas. Por fim, o petista chegou ao ponto que queria. Ao vejar o Banco Central, minha crítica não poderia ter sido feita em um momento mais inoportuno. A mesma coisa da Vera Magalhães. Na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, para definir a taxa básica de juros. Para Lula, o país vai bem, só uma coisa desajustada. Segundo o petista, não é uma política fiscal incompatível com a arrecadação e que gera déficit primários há mais de 10 anos, e sim o comportamento do Banco Central. Não é computava as projeções. Lula disse que o país precisa de uma taxa de juros compatível com a inflação, que está, segundo ele, totalmente controlada. E aí o Estadão disse que a inflação, segundo as projeções do mercado para o IPCA, que subiram pela 6ª semana consecutiva, segundo o Boletim Focus, a perda das expectativas é tão evidente que 43 das 50 instituições consultadas pela Projeções Broadcast apontam que a Selic será mantida e 20 de um total de 29 acreditam que a decisão será unânime. O pior é que todo o barulho que o Lula fez só tem uma intenção: encontrar um culpado para livrá-lo do desgaste de ter de adotar medidas de ajuste fiscal para reequilibrar o orçamento, mas essa é uma agenda da qual nenhum governo pode fugir, sob pena de converter farsa em tragédia. O tom tá aumentando. E aí veio a Globo. Aí, irmão, veio a Globo num horário estranho, 4 da tarde. Normalmente, os editoriais, eles são meio que planejados, tem reunião ao longo da semana. Óbvio que quando tem assim um assunto, eles se organizam, mas normalmente levam umas 24 horas para você falar alguma coisa. E normalmente, o horário dos editoriais da Globo são ou 7 da noite ou meia-noite cravado. Eu gosto de prestar atenção nisso, né? E aí saiu 4 da tarde, já tinha o editorial da Globo. Falei, oxe, saiu rápido esse, viu? Saiu rápido, rapaz. Lula demonstra desorientação na economia. Em vez de voltar a atacar Campos Neto, o presidente deveria cuidar do controle de gastos e do ajuste fiscal. E eu vou valendo que esse editorial aqui da Globo, se hoje, em torno de 4 da tarde, dá 24 horas. Se você for no Twitter, por exemplo, que lá tem a ferramenta de busca, é boa de usar, você colocar editorial Globo Lula, eu garanto que você vai ver diversos comentários da esquerda falando que o golpe começou e o golpe será dado, que o Brasil a democracia está sob risco, os golpistas voltaram. Pode anotar, isso aqui vai repercutir. Eu vou apostar, pode procurar às 4 da tarde. Se você não vai ver uns tweetzinhos já repercutindo sobre isso, quem sabe a matéria na Fórum, DCM, Brasil 247. Aí tá ali, ó, entrevista à Rádio CBN, Lula voltou a atacar Roberto Campos Neto. Não é papel do presidente da República interferir nas deliberações da autoridade monetária? Lula teria feito melhor se explicasse como pretende ajustar as contas públicas para resgatar a credibilidade de seu governo diante do mercado em plena deterioração. Em desafio aos fatos, ele afirmou que o comportamento do BC é a única coisa desajustada na economia brasileira. Campos Neto, disse Lula, não tem autonomia, tem lado político e trabalha mais para prejudicar o país do que ajudar. Comparou com Sérgio Moro e criticou o jantar que o governador paulista Tarcísio ofereceu. Como ele vai para uma festa, quase que assumindo o cargo no governo de São Paulo. No que diz respeito a seu papel como presidente do BC, contudo, a acusação de bolsonarista não tem cabimento. Quando Bolsonaro tentava a reeleição, os juros subiram para 13,75%. Desde que Lula assumiu, não houve aumento. Na presidência do BC, Campos Neto mostrou independência e foco no combate à inflação. No Conselho de Política Monetária, o Compom, seu voto vale tanto quanto os demais. A Globo tomou lá do Campos Neto. É assustador isso também, viu? Fico meio assim com o pé atrás. De forma pertinente, o Copom tem alertado o governo sobre os riscos do descontrole fiscal. Antes mesmo de assumir,
Lula fez por opção aumentar despesas com a PEC da transição. Eu fico com raiva, eu tenho raiva da Globo. A Globo tem que fechar. A tal PEC da transição, na época houve uma discussão na internet sobre termos, onde ganhou a atenção das pessoas como cada veículo de imprensa vinha relatando a PEC. Os veículos mais honestos chamavam de PEC do rombo. Os veículos que tentavam ser meio neutros chamavam de PEC da transição. E ninguém desceu tão baixo quanto a Globo, que chamou de PEC do Bolsa Família. O trabalho que a Globo fez para provar isso foi absurdo. Procurei no Google, PEC do Bolsa Família. Só a Globo falou isso. Foi um negócio nojento. Nojento de ver. Aí agora a mesma Globo, que adora dar nomezinho para as coisas, chama de PEC da transição. Olha, vou falar nada. No primeiro ano, aprovou novas regras fiscais que dependem essencialmente do aumento de arrecadação para compensar os gastos, mas a estratégia chegou ao limite. A bolsa em queda, desvalorização do real, traduzem a incredulidade dos agentes econômicos. Para tentar salvar a credibilidade do arcabouço fiscal, Haddad e Simone Tebet discutiram com Lula nesta semana alternativas para controlar gastos. Era com isso que Lula deveria se preocupar. Os termos do ajuste ainda não estão claros, mas as prioridades deveriam ser duas. Segundo a Globo, primeiro, desvincular das receitas os pisos de gastos em saúde e educação. 2. Desvincular o salário mínimo os benefícios previdenciários. A ordem está bem clara. O mercado está uníssono. É no lombo do pobre de onde virá o ajuste fiscal. Tá claro. Eu quero ver se o Lula vai peitar. Eu quero ver se o Lula vai peitar ou vai peidar na farofa. Outras ideias oportunas são a redução das emendas parlamentares e uma reforma administrativa que melhore a gestão e diminui o peso das despesas com o pessoal. Bom, redução de emendas, isso não vai acontecer. Até só a notícia falando que pode aumentar para 50 bi agora em 2025. E reforma administrativa, diminui o tamanho da máquina, o aparelhamento. Com o PT, vocês estão de brincadeira, né? Vamos largar no lombo do pobre. As reações de partidários do governo são preocupantes. O PT divulgou um comunicado em tom conspiratório, afirmando contra todas as evidências e contra atos da própria equipe econômica que inexiste crise fiscal, nada mais distante da realidade. Lula tem um dever de transmitir sinais firmes de compromisso com o controle de gastos. Do contrário, a crise só se agravará. E eu não acho que a Globo está falando só da crise econômica. Acho que ela está falando também da crise política. Recadinho, viu, Lula? O chefe tá mandando um recado. O Brasil tá ficando emocionante. Tá ficando emocionante. Aí você vê, né? Capelli, lulista ferrenho. Capelli, interventor pós 8 de janeiro, alerta governo Lula sobre 2026. Capelli fez um alerta preocupado, né, ao governo Lula, do qual ele é parte, sobre as eleições de 26. Ele escreveu no Twitter que Lula terá problemas para se reeleger caso não amplie suas alianças desde já. Capelli retratou sua avaliação sobre o que vê como situação perigosa se formando no país por meio da eleição de São Paulo, onde o prefeito Ricardo Nunes montou aliança que inclui partidos de centro, alguns dos quais integrantes do governo Lula e a direita bolsonarista. É isso aqui, ó. Vamos ver na íntegra. Há uma situação perigosa se formando no país. A frente ampla montada em São Paulo em torno da reeleição do atual prefeito parece um ensaio geral para 2026. Forças de centro e centro-direita à frente com apoio da extrema-direita e de Bolsonaro. A esquerda isolada. Por quê? Declarações da CNA, que falou que não conversa mais com Lula, da CNI, da banca criticando abertamente o governo. Banca é os empresários, né? Que controla o jogo. A grande mídia se deslocando para uma posição crítica ao governo. Tá claro a mudança de vento. Tá claro. A ausência de Bolsonaro em 26 retira da sala a necessidade da Frente Democrática? É ilusão alimentar qualquer esperança de apoio da Faria Lima em 2026. A Faria Lima quer a direita sensata. Um governo que eles possam tutelar, quem sabe emplacar um vice. Colocar um direitoso cheiroso que o bolsonarismo vai abraçar, né? O importante é tirar o Lula.
Essa história, gente, de o importante é tirar o Lula, eles vão emplacar um cheiroso. Vai, vem, olha. Eu tô vendo já. O PIB brasileiro, desagregado, é minério, soja e petróleo. Estes três poderosos setores movem ainda a economia nacional. Só a Vale tem 350 bi de investimentos privados travados no IBAMA. Estão satisfeitos? Eu não tô não, bicho. Eu tô criticando a Marina Silva. Agora, cadê, Capelinha? Por que o Lula não demite a Marina, hein? Por quê, cara? Porque o IBAMA é de vocês. É o cara que é cabeludo lá, né, o Agostinho. O Brasil é um país cada vez mais conservador na questão comportamental e de costumes. Os evangélicos seguem em franco crescimento. Como materializar um programa de frente com este Brasil real? Se você não monta uma frente, seu adversário monta uma frente contra você. Sinais. A coisa pro Lula tá ruim, gente. O Lula não vai levar. Não vai levar. Se o papo for se unir para tirar o Lula, você vai acabar fortalecendo muita gente que o interesse é levar a direita junto com o Lula, né? É empacotar os dois e mandar para viagem. Mas vamos continuar. Acho que hoje vai dar para mostrar que eu posso ser chato, mas eu não sou injusto, viu? Se liga primeiro nessa notícia. E antes de falar qualquer coisa, espera para ver a próxima imagem. Marçal guarda arsenal de vídeos com deputados bolsonaristas para a campanha. Marçal gravou vídeos com deputados bolsonaristas de São Paulo em que eles manifestem apoio à sua pré-candidatura à prefeitura da capital. No entanto, ele não planeja divulgar agora. Agora não. A ideia do coach agora é esperar o cenário ficar menos tenso para publicar os vídeos em suas redes sociais. Mesmo sem apoio de Bolsonaro, Marçal pretende brigar com Nunes pelo eleitorado bolsonarista com o argumento de que é mais alinhado ideologicamente ao ex-presidente do que MDBista. Lá na frente falar, não, ó, Bolsonaro tá apoiando o Nunes porque ele precisa apoiar o Nunes, mas eu sou o verdadeiro candidato. Antes de você falar qualquer coisa, veja isso aqui agora. Dia 7 de junho de 2024. Tô na dúvida se era noite no Brasil. Era noite no Brasil. Recebi uma ligação, ouvi várias coisas. Falei, pá, vou twittar. Tuita aí. Falei, mas vou twittar de forma genérica. E eu tuitei assim, ó. Apenas para deixar salvo aqui no Twitter. Gravou vídeo com 22 deputados. Soltará como pílulas. Ofereceu apoio financeiro em futuras campanhas em troca da ajuda. Voltarei nesse tweet daqui uns meses para esclarecer o ocorrido. O Santo da Folha está falando sobre deputados estaduais. O que eu tô falando ali é sobre deputados federais. Não só tem vídeo com os estaduais que a Folha falou. E não só tem vídeo com deputado. E a coisa não é só vídeo. Eu não falei o nome de ninguém ali no Twitter, mas acho que muita gente entendeu na época. E assim, o ponto aqui não é... E aí, vai votar no Nunes? Não, você pode votar no Marçal. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. O que me incomoda nessa história é uma coisa que também me incomoda na questão do Ricardo Nunes. Muito critiquei e milagrosamente na época ninguém reclamou. Na época ninguém reclamou quando eu falei do Nunes, do Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, do Valdemar, do Duda Lima, do Murilo Hidalgo. Ninguém falava nada. Engraçado. Marçal, todo mundo fica chateado. E aí reclamar, eu falei, cara, o grande problema que eu vejo aqui até nesse apoio é que qual espaço que vai ser nos dado? Porque até o vice tá aí nesse vai e não vai. Parece que agora vai emplacar o Mero Araújo. Saiu as notícias das últimas horas. Parece, né? Parece. Beleza. E aí o que me incomodava era você querer usar o bolsonarismo, querer os votos do bolsonarismo e não entregar nada. Essa situação aí eu não tô preocupado com o Marçal. O Marçal tá certo. Ele tá pensando nele. O Marçal está certo. O que eu fico de cara é com quem se elegeu. Quem se elegeu usando, né, o nome de Bolsonaro. Quem se elegeu usando o nome de Bolsonaro, mas que basta o Marçal chamar, tá lá gravando um vídeo junto. Isso é o que me incomoda. Porque assim, cara, se você quer se eleger usando o nome de Bolsonaro, então você tem
algumas responsabilidades. Na vida, não é só bônus, tem um ônus. Tem um ônus. Então, irmão, se Bolsonaro apoiou um candidato e você não é um cidadão comum e você se elegeu sob o bolsonarismo, você tem a obrigação de apoiá-lo. Tá entendendo? Você escolheu isso pra você. Você escolheu isso pra você. O cidadão comum, ele tem todo o direito de reclamar, de xingar Bolsonaro, de falar o que quiser, porque ele é o cidadão comum. Ele não tá ganhando 40 mil, ele não tem assessor, ele não tem privilégio igual vocês têm, apartamento funcional. Mas se você se elegeu batendo fotinha com Bolsonaro, pay, você tem que seguir o seu líder. Tá entendendo? Isso é uma coerência. Bando de oportunista. Aí eu fico maluco com isso, com os oportunistas. O Marçal tá certo. Parabéns, Marçal. O Rod mesmo, o Brasil vai atrás de tudo. Tá pensando nele. Agora, quem se elegeu? Bolsonaro. Pô, irmão, tu tá vendo o que o Bolsonaro tá fazendo, tá vendo a direção dele, você tá vendo as movimentações dele que tem mais de tempo e você tá jogando o seu jogo, olhando o seu lado, quem sabe aí, né, uma ajudinha para suas campanhas futuras e dos seus, né, os seus parces que vão se eleger agora vereador para ser sua base, né, para você, quem sabe assar o voo mais alto, o senador. Pô, bicho, tá todo mundo vendo. Se eu sei, tem gente que sabe, não tá citando o nome de ninguém. Mas eu acho que deu para se comprovar, né? Bem pouco tempo, né? 11 dias depois, já saiu a notinha na Folha. Isso é o que me incomoda. Quer seguir o teu caminho independente? Siga. Mas siga então sem Bolsonaro. Não queira só o bônus. Leve o ônus junto com você. Aí, a Folha soltou outra. Fala do Marçal, viu? Marçal se reúne com bolsonaristas na Assembleia, apesar de Bolsonaro desautorizar. A gente comentou ontem, né? O Gil Diniz falou que não, o Lucas Bob também falou que não, ainda assim. A Dani Alonso resolveu abrir, né? Não tem problema, levar, qual o problema? Tudo bem. E o que eu achei engraçado é o seguinte, ó. Marçal afirmou à Folha que foi à Assembleia se apresentar, trocar ideia, colocar à disposição. Todo pré-candidato tem uma peregrinação a fazer, como é a Casa do Povo, vamos vir várias vezes. Tenho muitos amigos aqui dentro, disse. Alguns deputados bolsonaristas não podem aparecer porque estão debaixo de censura. Aí eu queria muito que alguém, né, perguntasse pro Marçal. Marçal, quem censurou esses deputados? Quem que censurou? Conta aí. Foi Bolsonaro que censurou eles, foi? Ou foi quem? Foi o Gil Diniz? O Lucas? Quem foi que censurou? Eles queriam, mas não pode? Como é? Como é que história aí? Conta aí, Marçal. Fale tudo, não esconda nada, porque fica estranho, né, uma fala dessa. Estão sob censura. O que é que tá rolando, Marçal? Conta aí. Conta quem censurou esses deputados. Esse Marçal tá demais, viu? Todo dia bota o veneninho. Pablo Marçal se reúne com o presidente do PSDB e Rita da Atena. Se encontrou com Dória, pegou mal, se arrependeu, já tá tentando jogar agora no colo do outro. Agora tá indo pra cima do PSDB. O homem não para. É a máquina. Eu acho que política não se faz dessa forma, né? Mas tá ali. Veio pra ser recebido. Tucano falou que, bicho, não fiz nenhuma promessa de apoio, não, o Perrilo. E ressaltou que, como político, não se furta de conversar com quem o procure, né? O Marçal que chegou lá, na sede do PSDB, e pediu pra ser encontrado. Bom, pra poder bater um papo. E aí... eu achei muito engraçado aquela terceira foto ali embaixo, né? Já tá até fazendo um sinalzinho. Esse negócio de tentar copiar Bolsonaro não dá certo, né? É tipo a Havaiana, recusa imitações. Mano, seja você, sabe? Tenha a sua própria identidade. Não queira emular e copiar o discurso dos outros. O pessoal da internet viu isso daqui, você abriu os comentários, a maioria tá limando ele. Acho que injusto com esse rapaz aqui eu não fui, né? Desde o primeiro momento. E o tempo tá passando. E eu acho que tá dando pra ver umas coisinhas. Aí avançando. Ontem... nossa, não tem muita coisa pra falar. Ontem só essa nota. Muito se comentou, vocês já devem ter visto alguma coisa. Café secreto dele, do ministro e do Valdemar.
O Senado aprovou em 22 de novembro do ano passado uma PEC, né, que limita decisões monocráticas da Corte. Foram 52 votos a favor e 18 contra. A PEC foi abraçada de corpo e alma pelo bolsonarismo. Dos 12 senadores do PL, partido de Bolsonaro, 11 votaram a favor. Só o Romário que foi contra. Todos os bolsonaristas votaram a favor, né, de limitar decisões monocráticas. Nos bastidores, sem que quase ninguém soubesse, o Valdemar tomou o caminho contrário. No mês de novembro, dias antes, olha que engraçado, olha a ordem cronológica. Se você acredita na manchete, e eu acho que é real a manchete, você também tem que acreditar no corpo do texto. Então, segundo a Thaís Oyama, esse café aconteceu porque o cara lá convidou Valdemar. Não foi Valdemar que se ofereceu, não foi Valdemar que fez o contato. O cara chamou Valdemar e pediu: Valdemar, me ajude a sensibilizar os senadores a votar contra a PEC. O café da manhã dos dois ficou fora da agenda, nunca foi divulgado. Valdemar se prontificou a atender o pedido, telefonou para os parlamentares e não adiantou nada. Só o Romário seguiu a orientação do Valdemar. Então, o empenho do Valdemar não foi muito à frente. Não se sabe bem quanto esforço Valdemar empreendeu. O certo é que não deu frutos. Os senadores do PL não abdicaram da oportunidade de desferir um golpe, né, contra a corte. Em janeiro, sentindo necessidade de afagar bolsonaristas, Valdemar deu entrevista que defendia o impeachment e tudo mais. Não é afagar, isso aqui foi na época que teve, né, a tempus veritatis, a operação. Cobrou o Pacheco deu indiretinha, falando: publicamente você fala isso, mas no privado você tenta colocar panos quentes, passar pano, enfim. Para quem conhece o presidente do PL, nada disso surpreende. Valdemar pavimentou sua longa carreira com método, pragmatismo e uma fé incondicional na ideia de que é dando que se recebe. Numa hora, afaga o bolsonarismo. Noutra, o arquirrival do bolsonarismo. Beleza. Aí começou ontem, né, os posicionamentos. Umas pessoas achavam uma coisa, outras pessoas falam outra coisa, e a direita mais uma vez começou a se dividir. Eu adoro a divisão da direita. Mas enfim, aí vou trazer alguns comentários aqui na internet, que eu concordo, acho que na maior grande parte, se não 100%. A Tsuki colocou o seguinte: a reportagem da Thaís Oyama, caso seja verdadeira, coisa que eu não duvido, eu também não acho que seja mentirosa, só fica surpreso com essa reportagem quem não conhece o Valdemar. Algum bolsonarista confia no Valdemar? Ou apenas atura porque sabe que Bolsonaro ainda continua no fio da navalha nessa democracia relativa e precisa de um partido? A tal investida não deu certo graças aos senadores, menos o Romário, que estão no PL. Parece que é preciso lembrar todo santo dia que o PL não é o partido do Bolsonaro. E que há duas forças ali que não convergem e estão sempre em disputa. Tem que lembrar todo dia, o povo não lembra. Essa é a realidade que ainda nos é imposta. Até quando? Não sei. Agora, se alguém apontar a solução de um partido que tenha estrutura, força, dinheiro e que conceda o controle total do mesmo para Bolsonaro, para que, no mínimo, né, a gente consiga sobreviver como temos feito e consigamos bater de frente, né, com aquele lá, aí podemos dar um pé na bunda do Valdemar e vida que segue. Caso contrário, é apenas o grito pelo grito. Apenas o grito pelo grito. E aí, irmão, qual é? Tem que relembrar mais uma vez. E na boa, com todos os problemas, gente, o Valdemar, se você vê olhando, o PL abriu muito espaço para muita coisa, o tempo foi passando. Tá longe de ser um partido perfeito. Vez ou outra, aí o Valdemar apronta cada uma, principalmente quando dá entrevista, né? Graças a Deus ele parou de dar entrevista, porque, minha nossa, era difícil encontrar uma entrevista do Valdemar que saísse alguma coisa boa. Apanhava em todas. Mas tá aí, concedeu alguns diretórios, tá apoiando alguns candidatos. Não é perfeito, não. Mas também não é o pior dos vilões. Só que, vem cá, alguém é existe algum Valdemarzinho? Eu acho que todo mundo parece que tem que lembrar todo dia, como a Tsuki diz, né, que não é partido de Bolsonaro. É partido Valdemar.
Tem pelo menos duas forças. Tem o chamado pele raiz. Tem até nome pra chamar, o pele raiz. E os bolsonaristas. Aí fica aquela gritaria, sabe? Tá. E aí, cara, qual é o ponto de vocês? É sair pra ir pra onde? Sabe, é uma coisa que eu não entendo. Aí passou o tempo e a Tsuki compartilhou essa thread que eu achei bem interessante. Achei bem interessante essa thread, porque ela vem na direção de algumas coisas que eu sempre comento. Não vou falar que concordo com 100%, mas esse cara que ele fez umas provocações que eu achei bem interessante. Nunca vi esse cara na vida, nunca tinha visto esse perfil. Apareceu porque a Tsuki compartilhou na minha timeline. Aí ele fala o seguinte, ó. A direita precisa acordar e deixar de ser uma massa de manobra. Há interesse de que a direita seja uma turba raivosa que reage irracionalmente frente às questões. Então a mídia e até influenciadores vivem e se alimentam de fomentar raiva e indignação. Acordem. Eu explico. A esquerda sabe que no campo das ideias ela perde o argumento porque ela se baseia na emoção. E uma vez que a direita se coloca de forma racional frente aos problemas, é preciso manobrar a direita para o campo emotivo, onde a esquerda nos vence por experiência. Como é que eles fazem isso? Mexem com nossos valores, com a nossa ética, instigando uma resposta emotiva. Então pregam que somos intolerantes e raivosos e assim esperam que seja a nossa reação. A mídia especialmente foca suas manchetes e chamadas com frases e palavras-chave que acionam gatilhos. É a mesma tática que influenciadores usam para viralizar os seus posts. Dão um ar de urgência, emergência, que instigam uma resposta rápida e enérgica e contam com essa resposta. O maior exemplo disso, ele fala a questão eleitoral, né? Foi o exemplo que ele quis utilizar. A tese dele é o seguinte: no momento em que a isca foi mordida, mudaram a narrativa, deixando a direita gritar sozinha contra o espantalho que ajudaram a criar. E aí incutiram na mente das pessoas que não se pode confiar no sistema. E dado esse estado mental, bastava esperar a reação que veio. Essa aí é a tese que ele apresenta. Novamente estão fazendo isso, em especial fulanizar um problema jurídico que até mesmo José Dirceu percebeu lá em 2018. Bolsonaro já percebeu isso e está focado em duas coisas. Primeiro, formar base política. 2. Formar alianças políticas. Essas duas táticas foram minadas em 2018. E as pessoas que minaram isso em 2018 são as mesmas que estão agora tentando levar o povo novamente para o caminho do enfrentamento. Seja por ego ferido, seja por revanchismo, mas não querem se sentir sozinhos em suas cruzadas. Nada mais perigoso do que um idiota com propósito. Tenho falado e repito. Em uma estratégia ampla, bater de frente com alguém mais poderoso vai lhe render nocaute. Se teu adversário é o Popó e tu é o Bambam, tu não vai pra luta, irmão. Tu finge que é amigo até estar mais forte e mais preparado. Aí eu falei, essa parte eu falei, não, pronto, tô começando a me sentir representado. Eu bato muito nessa tecla. Às vezes tem um imediatismo. Não fazer isso, fazer aquilo, outro. Eu falo, gente, olha o Congresso, é o mesmo. Não mudou nenhum senador, não mudou nada, ainda segue sendo o Pacheco. Vão insistir nesse campo. Você acha que vai ter algum tipo de mudança? Com os nomes que a gente tem aí, algumas mudanças que a direita quer de verdade, elas só ocorrerão através de uma mudança na Câmara e no Senado. Precisará ser uma mudança legislativa, não basta apenas o presidente da República. O clamor das ruas é alto, mas não, isso sozinho não vai. O clamor da internet é alto, mas também só isso não vai. Agora, existem algumas outras coisas, como para falar, formar base, fazer isso, que tem a ver com essa mudança legislativa, como por exemplo, o projeto de lei do Felipe Barros, que enfraquece as ONGs que batem palma para a censura. Já é um caminho. É mais palatável, não é que é mais palatável, né? É mais concreto, tá mais próximo, goza até de apoio de pessoas que não são da dita direita bolsonarista, tem gente que tá lá, no campo mais à esquerda. Como exemplo, temos isso aqui. Uma simples foto, um simples café, será utilizado para gerar indignação e colocar-nos contra aliados e gerar um tumulto interno. E já tem influência pronto para tirar suas conclusões da cartola, gerando uma animosidade interna e faturando com Pix, é claro. Outro exemplo, usando do emocional das pessoas para gerar indignação contra o indicado de Bolsonaro, vou mencionar somente no corpo da matéria que ele aplicou uma súmula da corte, porque o que interessa é que a direita faça fogo amigo. Portanto,
Desconfie de quem usa do apelo emocional. Aí ele coloca lá a questão, né? Mendonça mantém prisão de contador condenado pelo 8 de janeiro. Aí ele pontua. Desde a ação penal 470, o famoso mensalão, você lembra? Naquela ocasião, inovaram sentenciando pessoas comuns na corte, como Marcos Valério, a 40 anos de prisão. Hoje, vemos pessoas sendo julgadas por eles sem ter foro privilegiado, mas nós aplaudimos isso 12 anos atrás. Na época nós fomos manobrados. Então, ou aprendemos agora a não cair nas cascas de banana do sistema, como pedir impeachment de Lula, ou continuaremos a parecer cães correndo atrás do próprio rabo. O sistema trabalhou para eleger o Lula, não foi? Então que abraça esse filho. Eu não serei massa de manobra de novo. Acho que a linha geral que ele segue, a linha geral, achei interessante. As coisas que ele pontua. E eu achei interessante porque, primeiro, que eu já ia comentar de qualquer jeito, né? Onde tá Bolsonaro? Tá rodando o Brasil. Eu acho que cada cidade que Bolsonaro passa, no mínimo, é um vereador que tá eleito. O vereador tem assessor. Ou no mínimo 10 pessoas que vão ter a oportunidade de trabalhar com política, aprender e, quem sabe, se tornar vereadores daqui a 4, 8 anos. E aumentar as bases da direita, é formar a base de verdade. É unir as pessoas, fazer as pessoas da cidade se conhecerem. E tá aí o homem. Podia estar em casa descansando, tá rodando o Brasil. Podia estar em casa descansando, tá rodando o Brasil. Gente, é cansativo. Mas tudo bem, né? Bolsonaro não serve de nada. É o covarde, o pessoal diz. Apoio de Bolsonaro mais que dobra intenções de voto em ramagem. Sai de 11% para 29% no Rio de Janeiro. Será que esse apoio de Bolsonaro também conta para vereador? Não é importante ter vereador? Não é importante ter base? O homem tá aí, o homem tá trabalhando. Eu acredito nessa mudança. Mudança quando nós tivermos pelo menos que seja uma minoria coesa, mais volumosa no legislativo, uns 20%, 30%. Hoje a gente tem quantos? Quantos vereadores a gente tem no Rio de Janeiro, além de Carlos Bolsonaro? Tem alguns. Mas acho que não chega nem a 30%, nem 20%. Aí, anteontem, no vídeo, eu comentei sobre um perfil, que eu não quis falar quem era, pra mostrar o que um perfil falar, o Bozo vai lá para os Estados Unidos, eu mostrei, o cara tá criticando, né, o Bozo, e 2 horas depois que ele critica Bolsonaro, né, chamando Bolsonaro de covarde, o cara postava a notícia da Veja falando, né, que talvez eu exclua meu perfil. Aí que engraçado, né, uma pessoa achou o perfil no Twitter, postou o print e falou, olha onde foi parar essa conversa. E aí o perfil, que eu não mostrei o nome, ele perguntou, o que o Bigodinho falou? Aí eu cheguei lá e falei com ele, ó. Eu falei que tem um monte de valente na internet. Aí eu mostrei esse print na sequência. Nada pessoal. Até porque eu nem coloquei o nome. O exemplo foi sensacional. Em menos de 2 horas, o duplo twist do acovardado. Aí, olha o que eu digo. Pelo menos, eu assumo que eu sou covarde desde 2021. E eu tenho... 2021, eu sou da tropa dos covardes. Não sou que fala grosso que lava a alma. Em setembro de 21 eu já tava falando isso daí. Eu já tinha percebido que esse caminho de bater de frente contra a Popó vai dar nocaute. Eu digo, deixa os brabos falarem grosso. Aí o cara diz, vem pro Brasil, Kim. Você não é o cara que bota pocando? Vamos ver quando você for preso e perder tudo que tem? A família frouxa vai fazer alguma coisa? Mas eu acabei de falar que eu sou da turma do frouxo e do covarde. Você tá vendo como são as coisas? A galera no Brasil é aquela gritaria. É a gritaria pela gritaria. É a gritaria pela gritaria no final do dia. No final do dia, é a gritaria pela gritaria. O cara sequer leu o que eu escrevi. Quando que eu me vali do fato de estar fora do Brasil pra fazer alguma coisa só por estar fora do Brasil? Eu ando pianinho. Pianinho. Eu não falo nem certos nomes. Eu sou o mais covarde entre os covardes. Não faço questão. E eu acho que a mensagem chega sem ofender, sem falar grosso, sem lavar a alma. E eu acho que a mensagem chega. Todo mundo sabe quem tá comentando. Sem evitando palavras. Aí eu repeti pro cara, porque talvez o cara não leu. Eu falei, irmão, eu não sou o cara que bota pocando. Eu tô desde setembro de 21 falando pra ir na manha. E já falei que eu sou da turma dos covardes.
O engraçado é que você deu essa surtadinha e leu algo diferente do que eu escrevi. Eu ajo como se eu estivesse em solo brasileiro. Eu não uso a carta de morar fora para pagar de brabo. E aí eu mandei para ele o que eu já usei diversas vezes. Eu falei, ó, isso aqui eu fui em 2022. Para falar na época do Oswaldo Eustáquio, que era um dos melhores exemplos. O ciclo do Salvador. Aí eu falei, ó, a turma dos caras que você citou segue essa linha. Eu sou o cara que comenta as notícias, não sou líder de movimento. Apenas tento dar argumentos para pessoas e atualizá-las sobre o que passa no Brasil. Enquanto a galera se deixar levar pela emoção, porque muitas vezes, gente, é isso, é a emoção, sabe? O lavar a alma. Gente, lavar a alma é ruim. Eu tô falando pra vocês, não lava a alma. Lavar a alma vai dar errado. É sempre o mesmo processo. Você pode escolher em qualquer ponto do ciclo Salvador, você vê que a história já começa. O ciclo pode começar já com Salvador aparecendo. Apareceu um Salvador do nada. O Salvador toma só um gatilho, vem a retaliação do sistema. Aí gera a insatisfação. A insatisfação começa a crescer, começa a dar um hype. Aí vem a corrida pelo like, aí surgem mais heróis que propõem ações. Aí dentro a funila surge um Salvador que dá um gatilho e retalia e não para. É o tempo todo isso. Mas não vamos nos acovardar pra trás, nem pra pegar impulso. Pô, bicho, não vai, gente. O mundo real é duro. O mundo real é duro. Você acha que eu queria falar pra você, pô, não, esse caminho vai dar errado. Eu queria ter solução, bicho. Eu queria ter solução pra dar. Não tenho. Seja algumas coisas que talvez possa melhorar um pouquinho, como eu acabei de falar do pele do Felipe Barros. Eu ia até comentar um texto aqui do Arthur, mas não quero que fique longo o vídeo. E isso aqui conecta com o tema seguinte, que tem a ver com o Brasil dando errado. E eu fiquei surpreso porque esse texto no final está citando o prédio do Felipe Barros, falando sobre um problema que o Brasil vem enfrentando, que são os fundos soberanos que estão comprando o Brasil, e que o Felipe Barros, o pele dele acaba discutindo sobre isso. Então esse é o caminho que eu acredito para a direita. Eu acredito que a mudança que vai vir vai ser por aí. Uma lei aqui, uma coisa ali, briga por um ponto aqui, resolve esse problema, pensa em outro problema, resolve esse outro problema. Eu acredito que não dá para esquecer. Eu acho que o combate da liberdade é importante, não pode, né, desacelerar por nada. Eu acho que o combate ideológico de costumes é importante, não pode desacelerar por nada. Mas eu acho que também é importante um olhar para outros setores, economia, infraestrutura, saúde, educação. Eu tentando olhar, analisar, pensar o que está acontecendo. Não tenho pretensão política. Minha pretensão é, enquanto jornalista, compreender melhor as coisas e poder realmente relatar a história. Que acho que é algo, pelo menos, consigo fazer com certa qualidade. Acho que eu faço bem algumas coisinhas, na boa, sem querer ser o arrogantezão, nem bancar de humildão. Tem as coisas que eu acho que faço bem bacana. O Atlas mesmo, pelo amor de Deus. Direto eu consigo usar alguma coisa e mostrar, ó. A gente já comentou isso lá atrás. Tá tudo organizado. Imagina, o cara quer pegar... só tô interessado na questão econômica. Ele leu o capítulo de economia de janeiro, fevereiro, março, abril, só isso. Só para entender o fluxo da economia do Brasil. Daí, vai entender uma coisa. A história tá contada. Fiz ali minha parte. Agora, enquanto a minha percepção, enquanto a dita direita fica no... Importante é tirar o Lula. Vamos dia direita. Inclusive com quem foi o inquisidor 6 meses atrás. Talvez mais do que isso, né? Sei lá, ano passado era o inquisidor, esse ano já é defensor da liberdade. Ou qualquer coisa que acontece. Absurdo, não sei o que, não vamos nos curvar, etc. Pô, na boa, se eu recebesse uma ligação do cara falando, chega aí pra gente conversar. Fosse meu aniversário de minha mãe, eu falo, minha mãe me perdoa, eu tenho que ir. Tá maluco? O que eu ia falar? Não vou conversar com você, não vou tomar um café com você, tá aí brincadeira. Ele fala, você vai fazer isso? Vou fazer. Aí tem a votação, falou, não pude fazer nada. Só o Romário, só o Pele Raiz votou comigo. Sabe como é os bolsonaristas, né? Não, eu vou tentar, ministro. Vou. Tem batalha, gente, que não vai vencer. Não tô falando isso porque eu acho que o Valdemar fez de caso pensado xadrez 4D, não. Mas às vezes, sabe, tenta dosar um pouquinho expectativa e realidade. Todo mundo conhece o Valdemar. Todo mundo conhece o Valdemar. Pelo amor de Deus. Você acha que o Valdemar ia negar um convite desse? Então, assim, tenta dosar expectativa e realidade
Ninguém acha que o PL é o partido super conservador, que tem super estrutura. Ai, apresenta a solução aí, cara. Enquanto tiver isso daí, não tem. Ah, então Bolsonaro cria um partido. Eu tenho zero esperanças que Bolsonaro vai conseguir construir um partido. Pode ter assinatura, pode ter o que for. Não vai. Até porque o partido como o PL, com o Valdemar, com todo esse jogo de cintura, desse belo senhor, olha o calor que o PL tá tomando. Olha o calor que o PL tá tomando. Já teve o fundo bloqueado, já teve multa de 20 e tantos milhões. Valdemar tá proibido de falar com Bolsonaro. Imagina imagina Bolsonaro com partido. Dosa um pouco expectativa e realidade. Às vezes é melhor o anel, ou a unha, melhor a unha, que não serve de nada, melhor a unha, do que ficar sem nada e tomar um catiripapo no pé do ouvido, como muitas vezes acontece. Pelo menos é como eu vejo as coisas e tento manter uma certa coerência, né? Tento não empolgar, sempre falo isso, eu falo, ó, gente, aconteceu aqui, eu não quero empolgar vocês, mas tá acontecendo isso. Tento não brincar com a emoção das pessoas. Tento não brincar. Eu, pelo menos. E aí pensem no Brasil que vocês querem. Eu, obviamente, ainda deixo claro, né? A minha opinião é de um passapanista. Não faço questão também de bancar o independentão. Análise independente, não. Minha análise é enviesada. Você já entra sabendo disso. Se você quer uma análise enviesada pró-Lula, tem o Brasil 247. Você quer um pró-Lula disfarçado independente, tem a Globo News. Você escolhe, cara. Tente ser o mais honesto possível dentro do meu viés. E é isso aí. Amanhã a gente comenta mais coisa. Já tô me estendendo e já vou começar a me repetir. Vou mandar o vídeo do Lula lá. Se vocês não viram ou quiser, tá no Telegram. Não dei play, né? Ele falando da questão do monstro. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, pode ser no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. E tem o Atlas Brasileiro. O maior registro da história do governo Lula 3, né? De 2023 para tudo, né? Só o governo Lula. Tudo que acontece no Brasil, de janeiro pra cá. Kimpõe.com.br. Lembra de compartilhar. Voltar amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!